Vamos abrir a palavra de Deus em 2 Coríntios, capítulo 6, e o primeiro versículo, a partir do versículo 14 e o primeiro versículo do capítulo 7. Eu sempre fico assim impressionado em como Deus faz as coisas. Essas conferências, elas obviamente tratam de um tema específico, mas os preletores nunca conversam entre si e as palestras sempre se encaixam. Vocês vão ver, né, como aqui nós faremos uma equipe perfeita. A primeira palestra tem tudo a ver com essa segunda, especialmente nos detalhes ideológicos que eu apresentarei para vocês, tá? 2 Coríntios capítulo 6, 14 até 7, 1, diz assim a palavra de Deus: Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos o santuário do Deus vivente, como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei, serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do Espírito, aperfeiçoando nossa santidade no temor de Deus. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus bendito, obrigado pelo que já ouvimos até aqui. Obrigado porque o Senhor tem levantado servos e servas em lugares estratégicos para serem verdadeiros profetas, alçarem a sua voz, demonstrando a Deus que a tua palavra é bem viva e eficaz em relação a todas as áreas, em relação a tudo aquilo que o pecado tem afetado desde a queda, e que as nossas vozes, ó Deus, possam jogar um certo sentido àqueles que porventura ainda estejam perdidos por aí e que precisam da tua luz para serem transformados. Obrigado, ó Deus, porque nessa noite nós cremos que transexuais, pessoas inclusive que defendem essa ideologia de gênero com unhas e dentes, até mesmo os hermafroditas, podem ser salvos pelo Senhor, transformados pelo teu evangelho e servirem assim de manifestação da tua graça no nosso meio. Faz isso, Senhor, continua fazendo a tua obra graciosa. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Esse texto, geralmente é trabalhado no contexto de julgo desigual no casamento, apesar de o texto claramente não fazer essa aplicação. É uma aplicação obviamente cabível, tá? Mas eu queria trazer então essa ideia do texto que Paulo aqui traz para os coríntios em relação a essa antítese que nós temos com o mundo, estabelecendo para nós então aquilo que o nosso irmão já mencionou na primeira palestra, o tal do mito da neutralidade, tá? Esse é um conceito importante na área de cosmovisão cristã. E é claro que então, se há uma neutralidade falsa, essa neutralidade, ela supostamente está na pedagogia. E eu gostaria de mostrar para vocês nessa noite o quanto nós temos sido vítimas dessa suposta neutralidade, tá? Então, por exemplo, você matricularia seu filho em uma escola católico-romana confessional? A questão aqui não é simplesmente se você faria isso ou não, mas para demonstrar que se você talvez tenha só essa opção, principalmente no Brasil, num estado como o Paraná ou até mesmo o Piauí, onde o catolicismo romano é ainda mais forte, você talvez pense assim: eu prefiro colocá-lo numa escola que não tem a mesma cartilha de fé, nem é o mesmo evangelho, mas ali vai ter conservadorismo, tá? Mas aí, se você tivesse que colocar o seu filho numa escola adventista, aí você já pensa assim: bom, mas
o adventismo do sétimo dia é um pouco mais prejudicial em relação à fé, mas as escolas deles são tão bonitas, organizadas, e tem um certo conservadorismo também. De qualquer maneira, a questão é, quando você olha para uma escola que fala ou se manifesta de acordo com uma determinada religião, você sabe que ali há uma confessionalidade, em maior ou menor medida. Mas veja só então, se você matricularia seu filho nesse outro tipo de escola. E uma escola cujo credo principal fosse: ó Deus, nós nem negamos nem afirmamos a tua existência. Ó Deus, nós nem obedecemos nem desobedecemos aos teus mandamentos, nós somos estritamente neutros. Ou como hoje em dia está na moda, nós estamos em um estado laico. Provavelmente, se você tem um filho aqui, não só na escola pública, mas também na escola particular, não sendo uma escola claramente confessional católico romano ou adventista, ela é confessionalmente ateísta. É exatamente isso que o filósofo teólogo Gordon Clark nos diz. O sistema educacional que ignora a Deus ensina seus alunos a ignorar a Deus. E isso não é neutralidade. É a pior forma de antagonismo, pois ela considera Deus irrelevante em relação às questões humanas. Isso é ateísmo. Então, como o nosso irmão falou, toda ideologia ela é idolatria, toda ideologia, então, ela é necessariamente religiosa, a pedagogia também é. Tá? Esse é o primeiro alerta que deveria ser manifestado nas nossas mentes. Tá? Óbvio que todos aqui, por mais que tenham dificuldades financeiras, vão fazer o possível para matricular seus filhos em uma escola particular, mesmo que seja uma escola particular de bairro, com uma mensalidade um pouco mais acessível. E nós começamos a ser vítimas dessa suposta neutralidade quando nós pensamos que a escola particular, porque ela é paga, porque ela é privada, ela é, nesse sentido, menos influenciada do que a escola pública, que claramente é estatal, que claramente, então, vai seguir a cartilha de César. E se você é da área de pedagogia aqui, se você já participou de reunião de pais e mestres na escola do seu filho, você sabe que César está não só na escola pública, obviamente, de forma mais forte, mas ele está também na escola particular do seu filho, ou a de bairro, ou a mais cara da cidade, que faz seu filho passar em qualquer vestibular, porque existe um braço, né, no nosso país chamado MEC, que vai, de uma certa forma, estar ali mostrando que não há nenhuma neutralidade de fato. E essa próxima figura, vocês já conhecem essa ilustração, né? Ela é usada em sermões, é usada em palestras, e aqui eu a uso novamente porque ela cabe de fato. Tá? É a famosa ilustração da sopa de sapo. E eu queria mostrar para vocês que os nossos filhos hoje, nas escolas em que eles estão se transformando em sopa de sapo. E a nossa primeira reação, infelizmente, é a seguinte: depois dessa palestra, a nossa primeira reação é assim: mas pastor, eu sempre estudei em escolas, como o senhor descreveu aí, ateístas. Eu sempre estudei em escolas particulares que negavam a Deus, e eu estou muito bem, obrigado. Eu passei nos vestibulares que eu quis fazer, eu tenho minha profissão hoje, e os meus filhos estão nessas escolas também, e até onde eu sei, eles estão muito bem, obrigado, e vão ter profissões, ou um futuro profissional de acordo com aquilo que eu estou investindo. Tá? E eu queria que vocês pensassem então agora, se essa é a mesma reação sua, quando você é confrontado com a palavra de Deus em relação a alguma questão moral, tipo, as mais comuns, né? Ah, nós tivemos relação sexual antes do casamento. Você não pensa assim, o nosso casamento hoje é uma bênção, apesar desse pecado ter acontecido, logo meus filhos vão poder também ter relação sexual antes do casamento, já que o meu casamento é o parâmetro. Você não reage assim, espero que não.
Por outro lado, a questão de drogas, por exemplo, se você já teve um passado onde houve um envolvimento com drogas ou até com alcoolismo, você não pensa assim, eu estou bem, obrigado hoje, a graça do Senhor me alcançou, então meu filho pode passar por alguns vícios e nós sabemos que o Espírito Santo vai fazer uma obra, porque afinal de contas, se você ensinar o filho no caminho que ele deve andar, quando for mais velho, não se desviará dele. Você certamente não tem essa posição. E eu gostaria muito então, depois dessa palestra, que vocês entendessem que se Deus foi gracioso conosco, tem sido gracioso conosco, apesar de estarmos completamente dependentes de um sistema pedagógico satânico, isso jamais pode ser uma justificativa para não fazermos aquilo que o Espírito Santo está nos mandando fazer. Tá? E essa conferência, esse congresso, é uma bênção exatamente para isso, para nos confrontar a tomarmos uma atitude. E louvado seja Deus porque tem poucas pessoas aqui. Claro que nós gostaríamos de falar para mais pessoas, para que isso atingisse mais pessoas. Mas eu gostaria de lembrar a vocês que o nosso Deus é o Deus que usa os 300 de Gideão, é o Deus que usa 12 apóstolos para virar o mundo de cabeça para baixo. Ele geralmente trabalha com números pequenos, porque a glória é dele e não deve ser nossa. Tá? Então não negligenciemos os pequenos começos. E eu creio que vocês têm sido chamados para esse desafio que vai ser apresentado aqui. Então a sopa de sapo é nesse sentido, né? O sapo, se jogado na água fervendo, na água quente, ele logo sai, ele pula, ele reage. Mas se ele é colocado ali numa água em uma temperatura agradável e você for esquentando a água, ele vai eventualmente ser cozido e morto e se transforma então nessa tragédia para a sua vida. E os nossos filhos estão sendo cozinhados assim nas escolas, tá? Por favor, não use o argumento também de que, mas na nossa escola dominical a gente faz o possível, no nosso culto doméstico a gente filtra tudo o que acontece. Proporcionalmente, em relação a tempo, tá? A gente não precisa mostrar esse cálculo aqui. Os nossos filhos passam muito mais tempo com ímpios do que com aqueles que são do povo de Deus. Tá? Então só isso já vai de encontro com aquilo que nós lemos aqui em 2 Coríntios capítulo 6, num certo sentido. Será que tem uma solução para isso? Bom, vamos ver o problema primeiro, né? Um problema bem grave, para a gente ficar alarmado e falar, não, tem que ter uma solução, por favor. Então, a minha palestra é baseada num livro chamado Quem Controla a Escola Governa o Mundo, de Gary DeMar. Tá? É um livro da editora Monergismo. Por favor, compre esse livro, adquira, leia. Você vai ter uma ânsia de vômito, tá? Mas depois você vai ver que existe o Dramin, né? E outras coisas. Então, ele diz assim, o mito da neutralidade ou do Estado laico, ali é um acréscimo meu. Infelizmente, os humanistas jamais adotaram o mito da neutralidade, ao passo que o vendiam a nós por um alto preço. Enquanto vendiam aos cristãos os bens estragados da neutralidade, do jogo limpo, da objetividade, da tolerância e do pluralismo, os humanistas promoviam e implementavam sua cosmovisão em todas as áreas da vida, negando o que, segundo eles, deveríamos crer. Desafortunadamente, muitos cristãos ainda acreditam que a neutralidade é possível e que os humanistas buscam a objetividade na educação. Você pode não declarar isso, você pode não admitir isso, é algo difícil de admitir, mas quando você matricula o seu filho numa escola onde a maioria dos professores, vamos ser bonzinhos aqui, tem até talvez alguns crentes ali, mas onde a maioria dos professores são formados nessas academias de educação claramente marxistas e tantas outras coisas, nós estamos acreditando na neutralidade. Nós estamos pensando assim, matemática, até a pessoa mais satânica desse mundo consegue ensinar matemática, porque é um conceito neutro, não envolve tantas questões das humanas, né, que claramente são mais influenciadas por isso,
E é isso que meu filho precisa para atingir o seu objetivo de vida, que é passar no Enem e ter uma possibilidade de profissão lá na frente. Tá? E eu queria mostrar para vocês que esse é um pensamento completamente errado e não bíblico. Tá? Vejam só o que o humanista John Dunphy escreveu no seu livro Stealing of America, tá? Citado por John Whitehead. Estou convencido de que a batalha pelo futuro da humanidade deve ser travada e ganha nas salas de aula das escolas públicas por professores que percebam com correção seu papel como propagadores de uma nova fé. É bom ressaltar que a maior parte das citações aqui estão no contexto norte-americano. E lá nos Estados Unidos, você tem basicamente 3 formas bem reais de educação. Você tem a escola pública, é aquilo que você vê nos filmes, né? As escolas são excelentes, estrutura física, tem aqueles armários lá, elas são fantásticas mesmo. Tá? Mas, doutrinação péssima. Você tem as escolas particulares, onde os pais pagam muito dinheiro, e nesse aspecto você tem escolas particulares cristãs, que de fato apresentam uma cosmovisão bíblica. E você tem o homeschooling, ou a educação domiciliar, que está chegando no Brasil agora com força total e sobre a qual eu vou conversar. Então, eu quero que a gente transporte essa ideia para o Brasil, onde nós entendemos que escolas públicas, claro, são aquelas para famílias não privilegiadas, economicamente falando, mas o conceito de escola particular no nosso país, por causa do MEC e de tantas ingerências estatais, se enquadra de uma certa forma na mesma situação, tá? Então ele continua: uma religião da humanidade que reconheça e respeite a fagulha do que os teólogos chamam de divindade em todo ser humano. Esses professores devem encarnar a mesma dedicação altruísta dos pregadores fundamentalistas mais fanáticos, pois serão ministros de outra espécie, usando a sala de aula em vez do púlpito para ensinar valores humanistas em qualquer disciplina, independentemente do nível educacional, seja na pré-escola ou em grandes universidades públicas. A sala de aula deve ser e se tornará a arena de conflito entre o velho e o novo, o corpo em decomposição do cristianismo, junto com todos os seus males e misérias adjacentes, e a nova fé do humanismo, resplendente na promessa do mundo onde o ideal cristão jamais alcançado de amar ao próximo será por fim alcançado. Olha que interessante. Como nosso irmão falou, toda cosmovisão, ela tem esse tripé: criação, queda e redenção. Toda cosmovisão, mesmo a mais antibíblica, ela caminha para uma ideia de redenção. Ela caminha para uma ideia de solução daquele problema. E veja o que ele coloca. Quando nós destruirmos o cristianismo, quando nós tomarmos conta da sala de aula, sim, o objetivo do cristianismo de amar ao próximo, esse ideal, ele deve ser alcançado, mas jamais vai ser pelo cristianismo, e sim por esse humanismo que ganhará, então, as salas de aulas. E aqui nós temos uma ideia, então, de captura das vestes talares. E antes de nós passarmos para essa situação, é importante a gente resgatar a ideia da veste talar, tá? A veste talar nada mais é, hoje em dia, no nosso contexto, do que a ideia da toga, né? Então, em que contextos nós vemos a toga sendo utilizada ainda? De forma mais comum, nós vemos a toga sendo utilizada nos tribunais, né? A gente viu o STF de vez em quando ali sendo apresentado. Então, lá os juízes julgando com as togas. Aquilo ali é uma veste talar, tá? A autoridade foi concedida a ele para tomar aquelas decisões assim por diante. Ou seja, um aspecto da veste talar seria o magistrado. Onde mais nós vemos essas vestes talares ou essas togas? Na academia, por exemplo, quando é que as togas são vestidas? Quando é que elas são utilizadas? No momento da graduação, lá da entrega do grau, né? A entrega, na outorga ali daquele grau. Antigamente, os professores, eles usavam as togas dando aula, tá? Hoje em dia, isso se limitou, então, àquele momento mais tradicional, mais ritualístico. Segundo aspecto da veste talar, a autoridade concedida ao acadêmico. Então, você tem o magistrado e você tem o acadêmico agora. Existe uma terceira área que, infelizmente, hoje se perdeu completamente. Mas no passado, onde é que nós vimos essa toga sendo utilizada? No púlpito.
púlpito das igrejas. Hoje em dia existe um debate, até dentro do campo reformado, se a toga era uma espécie de estola sacerdotal, uma roupa especial, e por isso não pode ser usada e tal. E esse debate ele cai um pouquinho por terra. Claro que a Bíblia não exige nada, do que era sombra no passado, que os sacerdotes utilizavam. Isso é cumprido em Cristo Jesus, amém, aleluia. Não precisamos de nenhuma estola sacerdotal. Mas a nossa perda da toga, que não é só uma coisa bonitinha ou tradicional, demonstra também um pouquinho, num certo sentido, a perda da autoridade sacerdotal no meio da sociedade. Então você tinha um magistrado, você tinha um acadêmico e você tinha um ministro da palavra, no mínimo dando a sua opinião, falando acerca dessas coisas, sem cerceamento, muito pelo contrário, de forma até respeitada. Então quando você olha para essa ideia das vestes talares, não há neutralidade, como nós vimos, e eles estão capturando agora a veste talar do Supremo Tribunal Federal. As academias já parecem dominadas, e as igrejas, eles não precisam se preocupar, porque nós estamos calados. Nós estamos calados. Um evento como esse é um grito, para a sociedade, porque nós estamos sendo despertados pelo Espírito Santo a começar a falar, então, um pouco mais sobre isso também. Então vejam um exemplo do que aconteceu nos Estados Unidos, a regulamentação do Ninth Circuit Court of Appeals sobre o papel dos pais na educação dos filhos em relação ao Estado. Os pais têm o direito de informar a seus filhos a respeito de sexo quando e como desejarem. Eles não têm nenhum direito constitucional, entretanto, de impedir que uma escola pública forneça aos alunos quaisquer informações que desejar, seja de natureza sexual ou outra qualquer, quando e da maneira que a escola determinar apropriado fazê-lo. Nem Mayer nem Pierce, 2 magistrados anteriores da Suprema Corte, apoiam o ponto de vista de que os pais têm o direito de impedir que uma escola forneça qualquer tipo de informação, sexual ou qualquer outra, a seus alunos. Talvez seja do 6º circuito a manifestação mais clara sobre o ponto, ao explicar: embora os pais tenham o direito fundamental de decidir se enviarão o filho à escola pública, eles não têm o direito fundamental mais amplo de apontar como a escola pública deve ensinar seu filho. Percebam a consistência dessa declaração. É uma declaração coerente. Por quê? Em outras palavras, se você está entregando o seu filho a César, porque César, de uma certa forma, consegue dar ao seu filho aquilo que você não pode, os estudos, a formação acadêmica, então você não pode exigir de César que ele ensine da maneira como você quer. César não pode se intrometer na sua vida, tirar seu filho da sua casa e colocá-lo na escola. Isso é uma outra questão. O tribunal está até dizendo isso. Mas se você, por conta própria, toma essa decisão, e como nós temos falado aqui, pode ser que na escola particular, se alguma coisa indevida ou contrária à sua cosmovisão acontecer ali, você tem o direito de chegar lá e fazer uma reclamação. Se a coordenação disser, não vamos mudar, você pode chegar e falar assim, então tá, não vão ter mais o meu suado dinheirinho, e você leva para uma outra escola. E aí o problema é a falta de opção agora. Esse é o problema. Você pode encontrar uma escola menos ruim, menos antagônica às Sagradas Escrituras, mas vai ser antagônica em algum sentido, Então o que esse magistrado com a sua veste talar está dizendo é: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E nós estamos entregando os nossos filhos a César, sendo que o pastor Adriano claramente orou aqui, eles pertencem a Deus, tá bom? Uma das ferramentas mais úteis na busca pelo poder é o sistema educacional. Herbert Schlossberg, Idols for Destruction. E aí o Gary DeMar fala no seu livro: quem quer que controle o sistema educacional definirá os objetivos da nação, definirá e estabelecerá seus valores morais e, por fim, regerá o futuro de todas as áreas da vida. As crianças e a cosmovisão que elas abraçam são o futuro. Tá bom? Isso não é exagero, eu vou querer mostrar para vocês agora de forma bem clara, usando inclusive de forma mais específica os exemplos
que o nosso irmão deu anteriormente, das ideologias, e como elas, na prática, se transformam em realidade. Tá? Realidade aqui pedagógica, que é uma realidade dominante. Existe uma música, vocês conhecem bem, dos anos 80, né? Que diz: eu creio que as crianças são o futuro. E Satanás sabe bem disso, né? E as nossas crianças, agora, quanto mais cedo melhor, estão indo para as escolas, né? Antes, você provavelmente aqui é de uma geração, eu não sou tão velho assim, eu não sou uma árvore, mas sou um broto. Não sei se isso é uma questão de gênero ou transespécie, né? Mas eu lembro, eu fui para a escola com 6, 7 anos de idade, né? Hoje em dia é exigência do Estado, olha lá, não só para escolas públicas, mas para escolas particulares, que os filhos estejam matriculados com 4 anos de idade. O que nos faz pensar que isso não vai diminuir cada vez mais? E na nossa pressão, né, e a facilidade das coisas, nós colocamos os nossos filhos na creche, na escola, achando que estamos fazendo um benefício a eles, porque afinal de contas eu tenho que trabalhar, minha esposa tem que trabalhar, e a gente tem que dar um futuro material para os nossos filhos. Infelizmente, essa é a realidade das famílias hoje no século 21, tá bom? Então, nós sabemos que o inimigo conhece bem a situação, e aqui um inimigo bem conhecido, o Terceiro Reich, nazismo. Eu estou louco para assistir o Dunkirk, alguém já viu aqui? Um filme do Christopher Nolan sobre uma batalha da Segunda Guerra Mundial. Estão dizendo que o filme é excelente, uma batalha desconhecida, tá? Então fica aí a dica, vão assistir. Eu vou voltar agora para Teresina e vou assistir esse filme, que dizem que está fazendo o pessoal da esquerda tremer nas bases. Então só isso aí já deve ser excelente. Olha aqui algumas manifestações bem claras, tá? Da pedagogia nazista. Em Mein Kampf, Hitler defendeu a importância de ganhar e depois treinar os jovens no serviço de um novo Estado Nacional. William Shirer, testemunha ocular da ascensão de Hitler e da cosmovisão nazista, oferece uma perspectiva bem objetiva da questão. Quando um oponente declara: não passarei para o seu lado, disse Hitler no discurso em 6 de novembro de 1933, eu calmamente respondo: seu filho já nos pertence. E você? Você passará. Seus descendentes, entretanto, agora estão no novo campo. Em pouco tempo eles não conhecerão nada além da nova comunidade. E em 1º de maio de 1937 ele declarou: este novo Reich não entregará a juventude a ninguém, mas a tomará para si mesmo, e lhe dará a sua própria educação e o seu próprio crescimento. Todas as pessoas na profissão de ensino, do jardim de infância às universidades, foram coagidas a se filiarem à Liga Nacional Socialista, dos professores que, por lei, foi responsável pela execução da coordenação ideológica e política de todos os professores de acordo com a doutrina nacional socialista. O Estado deveria ser apoiado sem reservas, e os professores fizeram juramento de lealdade e obediência a Adolf Hitler. Mais uma vez, William Shirer fazendo essa crítica. Interessante, nós vimos ali a procuradora, eu também vi esse vídeo dela falando que as crianças não pertencem à família e sim ao Estado. E provavelmente essas pessoas que defendem a ideologia de gênero não a chamariam de fascista, apesar da declaração ter sido absolutamente uma tal, tá? O Gary DeMar, então, fala ainda dentro dessa questão do nazismo: todas as cosmovisões contrárias ao nazismo foram expurgadas do currículo educacional do Estado. Neutralidade nunca foi a opção de Hitler. De fato, a neutralidade nunca foi a opção de Hitler. De fato, a neutralidade nem sequer é possível. Não tomar partido significa aquecer ao oponente. Tá? Um desafio lançado pelo Evangelho: quem comigo não ajunta, espalha. Não tem como ser mineiro nesse mundo caído. Mineiro em cima do muro, né? Ou nós somos paranaenses,
ou piauienses. Aí eu não sei qual que é o bom, qual que é o ruim, tá? Mas eu preciso escolher um lado. E nós, na teoria, temos escolhido o Evangelho, ou aquilo que o presbítero Elias falou, no domingo eu consigo ser o mais crente que eu posso, mas de segunda a sábado, isso aí já são outras questões, tá? Aí você fala, poxa, mas que exemplo esse, nazismo? Não tem nada a ver. Talvez tenha algumas pessoas aí em São Paulo, aqui no sul do país, que são neonazistas e tudo mais, mas isso é uma minoria. Tá, tudo bem, vamos dizer que essas coisas então não tenham nos influenciado tanto. É óbvio que o exemplo é para mostrar como a pedagogia sempre é utilizada para expandir um sistema. Agora eu quero ver se vocês se identificam um pouquinho melhor com esse aí. O nosso próximo vai identificar mais ainda, mas aqui começa uma aproximação um pouco mais desastrosa, tá? Da mesma forma que Hitler, Lenin percebeu o valor de monopolizar a educação e trazê-la para o controle exclusivo do Estado. Ele acreditava que o tempo estava do seu lado. A velha ordem passaria com suas ideias ultrapassadas sobre religião, família e educação. O processo de mudança, entretanto, deveria começar com as crianças. Quanto mais cedo pudessem ser tiradas de seus pais e suas ligações com o passado quebradas, mais rapidamente aconteceria a reprogramação. Eu citei aqui os meus familiares e hoje eu tive a oportunidade de me sentar com a minha tia de 83 anos de idade. Eu não tive muita aproximação com os meus avós, eles sempre moraram no Paraná e meu pai, como era do exército, sempre se mudou muito e a gente praticamente cresceu em Brasília. Então eu vinha de vez em quando, tive um contato bem pequeno com eles. Mas foi maravilhoso hoje, né? Mesmo minha tia de 83 anos ali falando sobre como ela reza o terço, como ela era ministra da Eucaristia, todas aquelas coisas, né, que eu tomo assim. Mas ao mesmo tempo ela sentada ali falando de como era o tempo deles em Almirante Tamandaré, né, lá no interior do Paraná, como eles plantavam milho e levavam milho para o mercado e traziam de volta era um quarto de milho lá e um quarto de fubá. Eles faziam a polenta, matavam um porco e faziam linguiça. E essas histórias fantásticas que me fizeram depois na mesa do almoço, eu pude ler para eles, né, e evangelizar um pouco ali, lendo o Salmo 78, de como nós devemos passar de geração em geração os feitos do Senhor. E aqui então, vejam como, nosso irmão já mencionou isso anteriormente na sua palestra, é um objetivo claro de destruição dessas pontes. E não é qualquer ponte. Eles sabem, mesmo que por graça comum, que o conceito de família é um conceito pactual. É uma cosmovisão que está aí, né? E precisa ser de fato tirado do circuito. Mas fiquem tranquilos, tá? Porque dentro dessa área de cosmovisão a gente percebe que a estrutura criada por Deus, ela jamais vai ser atingida. Jamais. Tá? A pessoa pode fazer uma cirurgia de mudança de sexo, mas ela continua tendo os cromossomos, né? Ou XX ou XY. E mesmo uma pessoa hermafrodita, como eu perguntei, ou ela é homem, com suas consequências e anomalias, ou ela é mulher, com suas consequências e anomalias. E o Evangelho não só tem a resposta para essas coisas, como a esperança da sua redenção e salvação. Tá? Então nós percebemos a importância desse resgate, pacto, aliança, família, transmissão de geração em geração. E isso o comunismo também sabia. No livro Princípios do Comunismo, publicado em 1847, Engels defendeu a educação de todas as crianças, tão logo atingissem idade suficiente para dispensar o cuidado materno em instituições nacionais e à custa da nação. 1847, gente. 1847. O que acontece hoje não é mera coincidência, tá? Mas um fruto de ideologias bem claras e bem defendidas.
Estamos trazendo as mulheres para a economia social, para a legislação e para o governo. Estamos estabelecendo cozinhas comunitárias, creches, instituições educacionais de todos os tipos. Em resumo, estamos cumprindo seriamente a demanda do nosso programa para a transferência da função econômica e educacional da família em si para a sociedade. As crianças são criadas sob condições mais favoráveis que em casa. Uma citação de Francis Nigel Lee, um teólogo fantástico também, sobre a escatologia do comunismo. Mais uma vez, né? Percebam como essas coisas elas estão bem presentes hoje, no século XXI, na nossa vida cotidiana, nas nossas igrejas. Tá? E se hoje a palavra, como vocês vão ver, é um pouquinho mais direcionada para as mamães e esposas, fiquem tranquilas que amanhã vai ser para os papais e para os maridos. Então já é um motivo para vocês voltarem e trazerem os maridos, né? Porque a culpa não é de vocês, a culpa é sempre do homem, tá bom? E aí, né, como nós falamos, a gente fala marxismo, leninismo, mas o nosso maior problema, sem dúvida alguma, é o gramscismo. Tá? E a falta de reconhecimento disso nos faz não entender muito bem quem é o inimigo e achar, então, de fato, o que está acontecendo na Venezuela é gravíssimo, certo? Mas o fermento, nesse caso, é muito pior. E é um fermento como o dos fariseus, né? Jesus usa a imagem do fermento tanto para mostrar o seu lado negativo, quanto para mostrar o lado positivo. O Evangelho, o reino de Deus é como um fermento que vai. Então aqui, ó, nunca pense que esse número pequeno de pessoas, isso aqui não vai dar em nada, perda de tempo, de jeito nenhum. Tá? Se uma sementinha for plantada, uma família for transformada, isso já é mais do que suficiente para o Espírito Santo fazer a sua obra. Ele não precisa de números, ele precisa de fidelidade. Tá bom? Então, gramscismo entendeu o quê? Basicamente, marxismo está muito na cara, né? É muito violento, tem que pegar em armas e tal, vamos fazer a revolução sangrenta. Não, calma, vamos ter um projeto de 12, 16 anos, democrático, né? Foi interrompido aí agora. O projeto estava acontecendo no Brasil. Se você não percebeu isso, você precisa ler um pouquinho melhor a política, ler um pouquinho melhor o que está acontecendo à luz das Escrituras. Tá? Um projeto foi interrompido, claro, não é a solução das coisas, mas menos ruim, sem dúvida alguma. Da mesma forma que os marxistas revolucionários antes dele, Gramsci considerava o cristianismo a força que amarrava todas as classes, camponeses, trabalhadores e príncipes, padres e papas e todos os outros em uma cultura única, homogênea. Era especificamente a cultura cristã, na qual os homens e mulheres entendiam de modo individual que as coisas mais importantes da vida humana transcendiam as condições materiais em que viviam a vida mortal. Gramsci talvez nunca tenha lido as Escrituras na vida dele, mas ele conseguia ler os tempos. Romanos 1 foi lido aqui, e pela natureza os homens conhecem a Deus, mas suprimem aquilo na injustiça. Então, o mais ateu desse mundo, ele consegue reconhecer a estrutura de Deus, mas ele rejeita, ele sabe que tem que quebrar exatamente aquilo ali que é inquebrável. Estava muito na clara o marxismo, vamos fazer de forma mais sutil. Porém, Gramsci rompeu com a forma como Marx e Lenin impunham o marxismo. Gramsci começou a recriar o marxismo, abandonando os slogans mais desagradáveis. Eu vou ler isso aqui e eu vou usar o termo, mas, por favor, se isso aqui não parece a cartilha do PT ou de qualquer outro partido claramente esquerdista, nós precisamos rever os nossos conceitos ou ler essas questões, tá? Não adiantaria fazer discursos retóricos sobre revolução, ditadura do proletariado e paraíso dos trabalhadores. Em vez disso, o marxismo teria de se reformular e falar sobre consenso nacional, unidade nacional e pacificação nacional.
O processo democrático, em lugar da revolução, deveria ser usado para alcançar as mudanças necessárias. Eu não sei se você vai se lembrar, mas um dos argumentos primordiais da Dilma no seu processo de impeachment era o quê? É golpe. Por quê? Porque eu fui eleita democraticamente. É golpe. Tá? Então a gente precisa rever talvez um conceito de democracia que, na minha opinião, não passa de uma ditadura dos 51%. E, biblicamente, nós temos uma resposta para isso. Tá? No início, o pluralismo seria promovido e defendido. Depois, os marxistas deveriam se unir a outros grupos oprimidos, mesmo que não compartilhassem os ideais, para criar uma coligação unificada com o poder de voto. Depois de construir a coligação, eles devem entrar em todas as atividades civis, culturais e políticas de todas as nações, e como o fermento faz com o pão, levedar todas elas com paciência e de forma completa. Gente, isso dá medo. Isso embrulha estômago. Se nós não confiássemos, no reinado de Cristo já, como Ele nos prometeu e realiza, muitas vezes aparentemente precisamos crer muito mais nisso do que, se nós olharmos para as nossas circunstâncias. Nós olhamos para isso e vemos a nossa nação especificamente experimentando isso aí. Tá? E mais uma vez, estamos passando por mais uma crise política e você vê ali as manifestações de coligações e tal, fazendo e realizando aquilo que aparentemente está fora do nosso controle, mas não está, porque Deus está no controle sem dúvida alguma. Tá bom? Isso nos dá esperança e nos impulsiona para fazer exatamente o contrário disso aqui. Então, algumas conclusões sobre o marxismo light de Gramsci, ou como seria hoje o marxismo Nutella, Tem ou o marxismo caviar, O marxismo caviar de Gramsci. Perceba se você já pensou em alguma dessas coisas e sabe qual é o problema? Sem dúvida alguma, nós já pensamos nessa última consequência aqui ou conclusão. Marxismo light de Gramsci diz: o que alguém faz na sua vida privada não altera a sua capacidade de governar. Tá? Então, se Bill Clinton não fez sexo com a sua estagiária, ou fez, isso não interessa, ele continua sendo o presidente da maior nação do mundo. Tá? Tudo uma questão de sexo, até mesmo o adultério. Religião e política não se misturam. Você não pode impor sua moralidade a outros. Você não pode legislar a respeito da moralidade. Religião não deve ser tratada em sala de aula, é um assunto particular, de domingo. Existe uma separação entre a igreja e o Estado, nós defendemos isso, mas não como eles defendem. Existe uma dicotomia, existe algo que não tem nada a ver com o outro. E esse último, tenho certeza que você já pensou: a família educa e a escola instrui, especialmente o expert. Nós também sofremos não apenas o mito da neutralidade, mas o mito do expert. Meu filho precisa estudar com um pós-doutor em matemática, senão ele não vai passar no vestibular. Ele não pode estudar com o irmãozinho lá da igreja, que acabou de se formar, tadinho, e pode ensinar para ele matemática, mas não tem uma capacidade e tal. E aqui eu acho fantástico isso, todas as vezes que eu falo sobre esse assunto, nós olhamos para as escrituras sagradas e nós vemos que as escrituras, elas são completamente contra a ideia do expert. E nós somos assim na teologia, Para que alguém venha falar sobre isso, nem falar o meu currículo aqui. Poxa vida, eu sempre gosto de dizer, meu maior currículo é o fato de que eu sou casado com Alessandra e pai de Sofia, Tito e Giana. Não tem currículo melhor do que esse.
Mas aí você vai, ele estudou em Harvard, fez mestrado em educação e depois pós-graduação, pós-doutorado nisso e naquilo. Então a palestra desse cara. Quando na verdade então todo ministro da palavra deveria ser absolutamente capaz, com a sua veste talar, com a sua toga, de ensinar a sua igreja a respeito dessas coisas. Tá? Então o que isso aqui quer dizer? Já ouvi diversas vezes, tá? Ensinando essas coisas lá na minha igreja e falar assim, não pastor, mas quem educa é a igreja, a escola, a família. Mas a instrução lá é do professor, é do cara que se formou nisso. E a gente vai filtrando, ele chega em casa, ele fala lá sobre alguma coisa, ideologia de gênero, a gente fala, não é bem assim. Olha aqui Gênesis 1, olha aqui Romanos 1, olha aqui. Tá? Não é bem assim. E a gente sabe que infelizmente temos perdido a batalha e temos perdido feio. Tá? A conclusão é, a família educa e instrui. A família instrui e educa, até porque não há uma diferença nessas duas coisas. Não há uma diferença. Tá? Aqui um exemplo, não de livros de escolas públicas, 2 livros que faziam parte do currículo dos meus 2 filhos mais novos, tá? Que ainda estudam na escola onde a minha esposa trabalha. Ela é uma coordenadora de uma escola bilíngue lá em Teresina. E nós já decidimos, depois desse processo todo estudando, nós vamos, graças a Deus, retirar os nossos filhos da escola ano que vem e começar o processo de homeschooling, educação domiciliar. Tá? Não fiquem nervosos, calma. Isso aí pega, mas pega devagar. Tá? Então, e aí minha esposa, ela tá tão doida com essas questões, que ela pensou em criar um blog. Eu falei, não, você tem mais coisas importantes para fazer. Tá? Nada contra se você tem um blog, mas eu acho que você tem coisas mais importantes para fazer. Então ela pensou em criar um blog onde ela ia denunciar todos os livros paradidáticos que fossem dessa linha. Tá? Então ela tem feito um contra-ataque bem direto em relação a isso, e ela já está sendo conhecida lá em Teresina como uma professora chata da escola tal que denuncia essas coisas e as escolas acabam não adotando. Tá? Algumas adotam, mas outras não. O Vestido da Mamãe, um livro paradidático que basicamente ensina que o menino gostava de usar as roupas dos pais, tá? Era dos 2, mas ele preferia usar as roupas da mãe, porque elas eram mais bonitas e tudo mais. E aí um dia ele foi jogar bola vestido assim, e os meninos, poxa vida, homofóbicos, riram dele. Né? Que pena, engraçadinho e tal, e ele foi para casa triste. E os pais precisaram explicar, não filha, porque tem momentos especiais em que você tem que usar o vestido da mamãe e tudo mais. E aí ele pergunta em toda a sua ingenuidade, mas todos os momentos da vida não são especiais? E o livro termina assim. Tá? E aí o Pois é, Seu Noé, ensinando aí para nós então que não existem mais dinossauros hoje. Resumindo a história, Noé e seus filhos estão saindo ali da arca, e os casais, né, de animais saindo também, e eles começam a ver que os dinossauros estão se comportando de forma inadequada, diferente. E eles percebem que erraram. Ao invés de colocar um dinossauro macho e uma fêmea, colocaram 2 fêmeas. Então 2 dinossauras saíram da arca, e aí nós temos a conclusão da história. Tá? Só 2 exemplos. Poderia dar um exemplo aqui de um livro didático, não paradidático, de língua portuguesa. Precisamos ir na escola da nossa filha, que não estuda na escola onde minha esposa trabalha, porque ela já era um pouco mais velha, não tinha a sua série, tá? Para falar sobre um artigo da Marta Suplicy, que ensinava crianças, na época ela tinha 9, 10 anos de idade, a já namorarem, a já conhecerem seus corpos, um livro de língua portuguesa, tá? Sobre essa questão. Mas aí, obviamente, nós nos desesperamos totalmente ao ler essa última citação. Se você insiste da questão do problema, se você insistir em ensinar falsidades aos seus filhos, por exemplo, que a Terra é plana, que o homem não é um produto da evolução pela seleção natural, então você deve esperar que lá na frente, aqueles de nós que possuem liberdade de expressão se sintam livres para descrever seus ensinamentos como um alastre de falsidades.
e tentarmos demonstrar isso a seus filhos na primeira oportunidade. Nosso bem-estar futuro, o bem-estar de todos nós no planeta, depende da educação dos nossos descendentes. O mundo sabe disso, Satanás há anos sabe disso. Quem parece não saber somos nós. Não pela teoria, mas muito pela prática, tá? E aí, eu chamo a atenção aí mais uma vez das famílias, o livro, né, chama Quem Controla as Escolas Governa o Mundo, e claramente o título é baseado naquela famosa frase, a mão que balança o berço governa o mundo. Tá o Abraham Lincoln ali, mas não tem nada a ver, só foi a figura que eu achei. Tá? A mão que balança o berço governa o mundo. O que isso quer dizer? Claramente, uma frase saída do poema de William Ross Wallace, de 1865. Aquilo que Provérbios 31 já nos ensinava, mas nós parecemos esquecer e nem conhecer. Vamos fazer um teste? Provérbios 31 fala sobre o quê? Oi? Os conselhos de uma mãe para um filho. Exatamente. Provérbios 31, ele geralmente é conhecido a partir do versículo 10. A mulher virtuosa e tal. Nós nos esquecemos dos primeiros 9 versículos que aparecem ali. Uma mãe desconhecida, tá? Que ensina o seu filho o que é ser um rei de acordo com a vontade de Deus. Viu, mamães? O privilégio que vocês têm de treinar seus filhos para serem reis e rainhas, tá? Sem querer generalizar, como o nosso irmão colocou muito bem aqui, né? Não é uma questão de estereótipo, mas meninas como primordialmente rainhas do lar, que vão treinar seus filhos também assim, e meninos então que serão treinados como reis, que vão embanhar suas espadas e matar os dragões, que nós vimos aqui mais uma vez nessa noite. De vez em quando a rainha do lar tem que pegar a espada e cortar a cabeça de um dragão, porque o menino está, porque os homens estão com medo, os homens não estão fazendo o seu papel. Eu sempre gosto de dar esse exemplo, até para tirar um pouco desse repúdio que nós naturalmente temos a respeito da educação domiciliar ou do homeschooling. Parece uma coisa de isolamento, parece coisa de Amish, coisa de quem quer ir para um mosteiro, e não é, tá? Muitas pessoas têm feito assim, cristãos, de forma errada e não bíblica, tá bom? Mas eu cito aqui um exemplo de uma mulher que era pós-doutora numa área bem específica da física, e ela se casou e eles, cristãos, aprenderam a respeito do homeschooling e decidiram tirar seus filhos da escola e fazer a educação domiciliar com eles. Isso no contexto dos Estados Unidos, onde a coisa é bem comum, tá? E aí a família dela, a igreja dela, seu pastor falou: você é louca, tanto investimento na sua vida profissional e você vai deixar tudo agora para ficar com seus filhos em casa. Aí, para resumir a história, ela falou assim: gente, vocês não estão entendendo, vocês estão olhando por esse lado, olha o outro lado. Os meus filhos vão ter uma professora que é pós-doutora. Talvez eles não tivessem isso em nenhuma escola, a mais cara do mundo, talvez não desse isso para eles. E mais, uma professora que vai amar a Deus em primeiro lugar e amá-los como eles merecem ser amados, como filhos da aliança. Não tem professor no mundo que consiga isso. Caminhando para o fim, rapidamente, a gente viu o desespero dessas coisas, e aí começamos a ver a solução, e amanhã de manhã é o dia da vitória. Hoje é o dia da derrota, né? Todo mundo vai para casa. Aí amanhã Debney, um teólogo presbiteriano do sul dos Estados Unidos, tá bom? Não pode haver, portanto, educação verdadeira sem cultura moral, e nenhuma cultura moral verdadeira sem cristianismo. O próprio poder do professor na sala de aula é moral ou uma força degradante, mas ele não pode mostrar à criança qualquer outra base moral para o seu poder além da Bíblia.
Portanto, meu argumento é perfeitamente claro. O professor tem de ser cristão. Mas o Estado americano prometeu não ter qualquer caráter religioso, é laico. Então o Estado não pode ser nosso professor. Claro que nós precisamos de mais tempo, mais estudo para provar tudo isso. Mas eu quero que vocês comecem a orar sobre essas coisas, comecem a meditar sobre essas coisas. Tá? Por mais que você não entenda completamente, você diga assim, até na sessão de perguntas depois, me prove então isso. Não vai dar tempo. Mas por favor, comecem então a rogar que o Espírito Santo conceda essa realidade de pensamento para vocês. Se o seu filho estuda qualquer matéria com uma pessoa descrente, isso não é uma educação que flui das Escrituras. Eu não estou dizendo que você tem opção para mudar hoje. É uma mudança drástica muitas vezes, tá? Mas por favor, saia daqui hoje convencido de que existe uma solução e que nós não precisamos mais usar o argumento pragmático, que deu certo comigo, vai dar certo com os meus filhos também. Por favor, nos esquivemos dessa irresponsabilidade. Independentemente da vocação para a qual o aluno estava se preparando, a faculdade colonial buscava lhe fornecer uma educação distintamente cristã. Em Harvard, o objetivo originário da mais alta aprendizagem era conhecer a Deus e a Jesus Cristo, que é a vida eterna, e portanto colocar Cristo na base como o único fundamento para qualquer conhecimento e aprendizado verdadeiro. Yale, no início do século XVIII, declarou como objetivo principal: todo aluno deverá considerar a finalidade primordial do estudo conhecer a Deus em Jesus Cristo e, como consequência, viver de maneira santa e sóbria. Não interessa muito como Harvard e Yale estão hoje. Isso acontecia com Israel. Deus trazia um avivamento, Deus trazia uma geração fiel, a próxima já caía. Mas aquela geração fiel, então, é o modelo. Por isso eu lhe digo, se seu filho estuda com um professor que não é cristão, se seu filho estuda numa escola cujos objetivos principais não são esses, ele não está no lugar adequado. É claro que o seu filho vai continuar sendo bem sucedido num sistema que retroalimenta isso. Eu não estou dizendo que ele não vai passar no vestibular, eu não estou dizendo que ele não vai passar no concurso, eu não estou dizendo que ele não vai ter uma boa profissão. Mas se é isso que você quer para o seu filho, por favor, reveja o que é a responsabilidade pactual à luz das Escrituras. Por favor, reveja isso. E aí temos a faca e o queijo na mão, né? Vamos lá para uma questão bem prática. Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, quando define a escola confessional no artigo 20, parágrafo 3º. Confessionais assim entendidas, as que são instituídas por grupos de pessoas físicas ou por uma ou mais pessoas jurídicas que atendem à orientação confessional e ideologia específicas e ao disposto no inciso anterior, que também defende essa questão. Ou seja, percebe-se que a própria legislação reconhece a existência e a realidade de comunidades que pensam a educação de forma peculiar, a saber, com sua própria cosmovisão, mesmo dentro do Estado laico. Nós temos a faca e o queijo na mão. Nós temos uma herança reformada que nos mostra que não precisamos inventar a roda. É uma ideia de resgate, é uma ideia de restauração, é uma ideia de fidelidade. Hoje nós temos a opção, chegando no Brasil, da educação domiciliar. Enquanto a igreja vai se preparando, talvez com várias famílias unidas nesse sentido, de formar cooperativas, de formar ali os embriões que serão escolas, e que, se Deus permitir, não vão se transformar no que Harvard é hoje em Yale, mas vão permanecer fiéis até a volta do Senhor Jesus Cristo. Vocês são o fermento, gente. Os filhos de vocês são as cobaias, mas que cobaias privilegiadas de receberem esse tipo de educação, tá? E aí, para terminar, isso aqui, né, não era por acaso. Até um pouco tempo atrás, um slogan do Brasil, uma pátria educadora, projeto claríssimo, tá? Talvez não descarado de transformar o Brasil numa Venezuela, tá? Nunca chegaria nesse nível, até por graça comum e tantas outras coisas, mas era um projeto claro.
E continua aí, saíram as cabeças, mas o projeto continua, tá? A academia demonstra exatamente isso. O Brasil quer educar os nossos filhos para que eles continuem dizendo: nós vivemos num estado laico, o que pertence à igreja e ao domingo fica lá, o que nós fazemos nos outros dias, na nossa vida secular, não tem como associar àquilo. E Deus fala: tudo pertence a mim, o meu reino é completo. Nós temos que ser os magistrados, nós temos que estar na academia e principalmente os nossos púlpitos têm que demonstrar exatamente o que nós estamos fazendo hoje, tá bom? Os filhos da aliança são o futuro do mundo até a volta do Senhor Jesus Cristo. Quem sabe não veremos isso na nossa geração. Nós sabemos o que devemos fazer. Façamos então, pela graça de Deus.